eu sou a Patrícia Guedes, bem-vindos ao meu canal. E eu vou fazer essa linda cenoura. Vamos fazer? Para essa peça eu vou precisar do fio Barroco 6, na cor 4131 Dark Shader. Vou precisar também do fio Barroco 6, na cor 5767 Verde Bandeira. 50 centímetros de fio de juta. Um botão de madeira de 2,5 centímetros, 2,5 centímetros. Agulha para crochê 3,5 milímetros. Uma tesoura e uma agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. Eu vou começar essa peça fazendo o anel mágico. Para quem tem dificuldade de fazer o anel mágico, eu vou ensinar de forma bem fácil. Posicione seus 2 dedos da mão esquerda, segure o fio com o polegar, a parte do fio mais curta fica para frente, a parte do fio que vem do rolo para trás. Pegue o fio que vem do rolo, enrole nos seus 2 dedos, cruzando, vire a sua mão, pegue a agulha, coloque dentro dessa argola, puxe o fio que vem do rolo para dentro dessa argola e para cima. Retire os 2 dedos de dentro da argola, posicione a sua mão da forma que você faz o seu crochê, deixando a argola para frente e o fio mais curto para frente também, e a parte do fio que vem do rolo para trás. Posicione a sua mão para fazer o crochê, lace o fio que vem do rolo e puxe por dentro dessa argolinha que está na agulha. Assim. Aqui eu formei uma correntinha e fechei o anel. Agora, eu vou fazer mais 5 pontos baixos dentro desse anel mágico. Contando com uma correntinha, eu vou ter 6 pontos baixos, porque uma correntinha equivale a 1 ponto baixo. Então, eu vou colocar a minha agulha dentro do anel mágico, vou laçar o fio, vou trazer para cima, vou ficar com 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio novamente, passando por dentro dessas 2 argolinhas. Assim. Novamente, fiquei com uma argolinha na minha agulha, coloco a agulha dentro desse anel mágico, laço o fio, puxo para cima, fico com 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio novamente e passo por dentro dessas 2 argolinhas. Aqui eu já tenho 3 pontos baixos, contando com uma correntinha, e vou fazer mais 3 pontos baixos. Aqui no total 6 pontos baixos, contando com uma correntinha, vou puxar o fio do anel mágico para fechar. Na primeira correntinha, aqui no meio dessas 2 alcinhas, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer o ponto baixíssimo para fechar essa primeira carreira. Opa! Vou ter que desmanchar aqui. Então, coloco aqui no meio dessas 2 alcinhas. Laço o fio e trago para dentro dessa argolinha. Aqui eu fechei a primeira carreira. Nessa segunda carreira, eu vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Pegando aqui embaixo dessas 2 alcinhas, eu passo a minha agulha, laço o fio, trago para cima e faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. No próximo, mais 2. No próximo ponto de base, mais 2 pontos baixos. No seguinte, mais 2. Mais 2. E nesse último ponto de base, que está a minha correntinha, eu tenho que fazer mais um ponto baixo. E junto com a correntinha vai ficar o total de 12 pontos baixos e 2 em cima de cada ponto de base. Nessa
a alcinha aqui, ó, no meio dessa correntinha, no meio dessas duas alcinhas, eu vou colocar a minha agulha, dessa primeira correntinha que eu fiz pra subir, que é do ponto baixo, eu vou colocar a minha agulha e vou fazer um ponto baixíssimo, pra fechar essa segunda carreira. Assim, eu fecho a minha segunda carreira. Nessa terceira carreira, eu vou puxar essa argola que está na minha agulha, deixando ela bem maior, para não escapar o fio. Vou virar o meu trabalho na parte do avesso. Vou pegar esse fio mais curto e vou fazer o arremate com a agulha de tapeceiro. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Agora, eu vou passar esse fio por dentro dessas alcinhas dos meus pontos baixos, na parte de trás. Eu vou puxar um pouco para fechar mais um pouquinho o anel mágico. Passar mais um pouquinho. E agora eu vou voltar. Nessa última alcinha que ele saiu, pulo essa e passo nos próximos. O ponto tá bem justinho, até para não abrir muito quando colocar os bombons. E agora, com a minha agulha, nesse buraquinho aqui, nesse espacinho aqui, que é do anel mágico, eu vou colocar a minha agulha passando pro lado direito. Assim, e vou puxar o fio aqui pra fora. Aqui eu corto meio em diagonal, assim, esse fio. E dou uma desfiadinha. Pronto. Aqui vai ficar tipo a raizinha da cenoura. Na terceira, quarta e quinta carreira, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Aqui eu estou na terceira carreira, então eu vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No outro ponto de base, mais outro ponto baixo. E assim eu vou fazendo até chegar ao final da quinta carreira. Finalizando aqui a minha quinta carreira. Aqui eu tenho a primeira correntinha que eu fiz para subir a quinta carreira, tá? E aqui eu tenho o pezinho dessa primeira correntinha. Então, eu não vou fazer nada nesse pezinho, porque senão eu vou ficar com aumento. Eu não posso ficar com aumento, eu tenho que ficar com 12 pontos no total. Então, nessa primeira correntinha, eu vou colocar a minha agulha no meio dessas duas alcinhas aqui. Vou laçar o fio e vou puxar essa laçada passando por dentro dessa argolinha que eu tenho na minha agulha, fazendo assim um ponto baixíssimo e fechando a quinta carreira. Na sexta carreira, a cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer minha primeira correntinha para subir. E nos meus próximos 2 pontos de base, sobre cada um, eu vou fazer um ponto baixo. Então, no próximo ponto de base, meu primeiro ponto baixo. E no próximo, meu segundo ponto baixo. Vou fazer no próximo ponto de base um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, sobre cada um, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento. E eu vou assim até o final dessa sexta carreira. Finalizando a minha sexta carreira. Na primeira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer o meu ponto baixíssimo. Aqui eu fecho a minha sexta carreira. E com os aumentos eu fiquei com um total de 16 pontos baixos. Da sétima carreira até a nona carreira, eu não vou fazer aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir
E nos próximos pontos de base, sobre cada um eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2. E assim eu vou fazendo até chegar ao final da nona carreira. Aqui finalizando a nona carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo. Aqui eu termino a nona carreira. Aqui na 10ª carreira, a cada 3 pontos de base, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, vou fazer meu primeiro ponto baixo. No próximo, meu segundo ponto baixo. E no próximo, meu terceiro ponto baixo. Agora, no próximo ponto de base, eu vou fazer o aumento. 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Mais 3 pontos baixos. Um sobre cada ponto de base. No próximo, um aumento, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Mais 3 pontos baixos. Mais um aumento. Mais 3 pontos baixos. Um sobre cada ponto de base. E aqui na primeira correntinha, que eu fiz para subir essa 10ª carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo e fechando assim a 10ª carreira. Aqui, com os aumentos, eu fiquei com um total de 20 pontos baixos. A 11ª carreira, a 12ª e a 13ª não tem aumento. Então, eu vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo. E assim eu vou fazendo até chegar ao final da 13ª carreira. Chegando aqui ao final da 13ª carreira, vou fechar com um ponto baixíssimo a primeira correntinha que eu fiz nessa 13ª carreira para subir. E assim eu fecho a minha 13ª carreira. Na 14ª carreira, a cada 4 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. No próximo, segundo. Terceiro. E no próximo, quarto. Sobre o próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, sendo assim meu primeiro aumento. Mais 4 pontos baixos. Um sobre cada ponto de base. No próximo ponto de base, um aumento, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. E eu vou assim até o final dessa 14ª carreira. Chegando aqui ao final da 14ª carreira, vou fechar com o ponto baixíssimo na minha primeira correntinha, que eu fiz para subir nessa 14ª carreira. E assim eu fecho a minha 14ª carreira. Na 15ª carreira, na 16ª e na 17ª, não vai ter aumento. Então, nas 3 próximas carreiras, não vai ter aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, eu vou fazer meu primeiro ponto baixo. No próximo, meu segundo ponto baixo. E eu vou fazendo assim até chegar ao final da 17ª carreira. Chegando ao final da 17ª carreira, vou fechar aqui na primeira correntinha que eu fiz para subir, com um ponto baixíssimo, finalizando aqui a 17ª carreira. Na 18ª carreira, a cada 5 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir. Nos próximos 5 pontos de base, eu vou fazer sobre cada um ponto baixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um aumento no próximo ponto de base, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, mais 5 pontos baixos,
mais um aumento. E eu vou fazendo assim até chegar ao final dessa 18ª carreira. Aqui, chegando ao final da 18ª carreira, vou fazer o meu ponto baixíssimo para fechar essa 18ª carreira. Aqui no total com os aumentos eu fiquei com 28 pontos. Na 19ª carreira até a 24ª carreira, eu não vou fazer aumentos. Então, as próximas 6 carreiras não vai ter aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, meu primeiro ponto baixo. No próximo, o segundo. E assim eu vou fazendo até chegar ao final da 24ª carreira. Chegando aqui ao final da 24ª carreira, na primeira correntinha que fiz para subir, vou fazer meu ponto baixíssimo, fechando aqui a minha 24ª carreira. Na 25ª carreira, a cada 6 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir, e nos 6 próximos pontos de base, sobre cada um, eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No próximo ponto de base, um aumento, que são 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base, mais 6 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. 3, 4, 5, 6. Mais um aumento. 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Mais 6 pontos baixos. Chegando aqui ao final da 25ª carreira. Aqui nessa primeira correntinha que eu fiz para subir essa 25ª carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. E aqui eu fecho a minha 25ª carreira com 32 pontos ao total. As próximas 4 carreiras não vai ter aumento. Então, a 26ª, a 27ª, a 28ª e a 29ª não vai ter aumento. Vão continuar tendo os 32 pontos. Então, eu faço uma correntinha para subir. No próximo ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, mais um. E vou fazendo um ponto baixo sobre cada ponto de base, até chegar ao final da 29ª carreira. Finalizando aqui a 29ª carreira. Aqui, então, eu finalizo a 29ª carreira. Na 30ª carreira, a cada 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Então, vou fazer uma correntinha para subir. Nos 2 próximos pontos de base, vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. No próximo ponto, eu vou fazer o aumento, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Mais 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. Mais um aumento no próximo, 2 pontos baixos sobre o mesmo ponto de base. Mais 2 pontos baixos, um sobre cada ponto de base. E assim eu vou até o final dessa 30ª carreira. Aqui, chegando ao final da 30ª carreira, nesse pezinho aqui da primeira correntinha que eu fiz para subir, vou fazer mais um ponto baixo. E vou fazer um baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz para subir, no meio dela. Vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio e vou puxar passando por dentro dessa argolinha que está na minha agulha. Aqui eu fecho a minha 30ª carreira e fico com 42 pontos no total. Da 31ª carreira até a 35ª carreira,
eu não vou fazer aumentos. Então, eu vou fazer uma correntinha para subir. E sobre cada ponto de base, eu vou colocar um ponto baixo. E eu vou assim até o final da 35ª carreira. Fechando aqui a minha 35ª carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz para subir. E aqui eu termino a 35ª carreira. Fiquei com 42 pontos. E o total de carreira, 35 carreiras. Agora, eu vou cortar o fio para fazer o arremate. Vou puxar a laçada que está na minha agulha. Agora, eu vou fazer o arremate com a minha agulha de tapeceiro. Na parte de dentro da peça, pegando essas alcinhas de trás dos pontos baixos. Vou passar a minha agulha com o fio. E agora, pulando a primeira alcinha, eu coloco a minha agulha novamente. Voltando pro mesmo lugar que eu comecei. Agora, eu corto o fio. E aqui está pronta a primeira parte da cenoura. Agora, eu não vou trabalhar mais com fio, com essa cor de fio. E vou começar com o fio verde. Agora, eu vou começar a trabalhar com o fio verde. Essa parte da peça é a parte da frente, a parte de trás é a parte onde tem a emenda. Aqui em cima, perto das emendinhas, nas duas primeiras alcinhas, no primeiro ponto de base, eu vou colocar a minha agulha, vou laçar o fio verde e vou passar por dentro dessas duas alcinhas, puxando para cima. Aqui eu fiquei com uma argolinha na minha agulha. Separo os dois fios, o fio que vem do rolo eu coloco sobre o meu dedo, laço o fio que vem do rolo e passo por dentro dessa argolinha. Fazendo aqui minha primeira correntinha. Vou puxar o fio mais curto para ajustar um pouquinho. E depois, com o arremate, ele vai ficar bem certinho. Vou fazer mais duas correntinhas para subir. Aqui eu estou com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha para o espaço. Laço meu fio e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto alto. Então, coloco a minha agulha embaixo dessas duas alcinhas aqui, sobre o ponto de base. Laço o fio, puxo para cima. Aqui eu fiquei com 3 argolinhas na minha agulha. Laço o fio novamente e passo por dentro de 2 argolinhas, as duas primeiras. Fico com 2 argolinhas na minha agulha, laço o fio e passo por dentro dessas 2 argolinhas, ficando com uma argolinha só na minha agulha. Aqui eu fiz meu primeiro ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. E mais uma de espaço. Agora, eu faço uma correntinha de espaço, laço o fio e no próximo ponto base faço mais um ponto alto. Mais uma correntinha de espaço, laço o fio e no próximo mais um ponto alto. E assim eu vou fazendo até chegar ao final dessa carreira. Aqui, chegando ao final da primeira carreira com o fio verde. Na terceira correntinha, 1, 2, 3, no meio dela, eu faço um ponto baixíssimo. E assim eu fecho a minha primeira carreira com o fio verde.
Nessa última carreira, no primeiro espaço, eu vou fazer um ponto baixo, 16 correntinhas. Vou prender essas 16 correntinhas no próximo espaço, vou fazer mais 16 correntinhas. E no próximo espaço, vou fazer mais um ponto baixo para prender. Então, no próximo espaço, faço um ponto baixo, 16 correntinhas. No próximo espaço, prendo essas 16 correntinhas com ponto baixo. Faço mais 16 correntinhas. No próximo espaço, prendo essas 16 correntinhas com ponto baixo. Vai ficando assim, ó. Vai ficando tudo assim. E assim eu vou até o final dessa última carreira. Finalizando aqui a última carreira. Fazendo meu ponto baixo. No primeiro ponto baixo que eu fiz, vou colocar a minha agulha no meio dele e vou fazer um baixíssimo. Vou cortar o fio, puxar essa laçada e vou fazer o arremate. Agora, eu vou fazer o arremate com a minha agulha de tapeceiro. Vou passar por trás dessas alcinhas dos pontos baixos. Deixa eu puxar um fiozinho desse aqui, pronto. E agora, voltando, pulo o primeiro. E passo a agulha nos outros que eu já tinha passado. Aqui eu fiz o meu primeiro arremate. E agora eu vou pro segundo arremate do fio verde. Vou passar por baixo dessas alcinhas dos pontos, das alcinhas dos pontos altos aqui embaixo, na parte de trás. Pulo a primeira alcinha que saiu o fio e vou nas próximas. Aqui eu já arrematei. Deixa eu ajeitar aqui. E agora, vamos fazer o acabamento. Chegando aqui ao acabamento final da peça, eu vou pegar a minha agulha com o fio de tapeceiro, mais ou menos aqui no meio da peça. Aqui no meio, nesse espacinho no meio, entre dois pontos altos. Eu vou colocar a minha agulha, vou passar o fio. No primeiro aqui, eu vou passar por baixo, no próximo por cima, no ponto seguinte por baixo, fazendo assim. Um por baixo, um por cima. Aqui eu vou deixar uns 10 centímetros sobrando, para depois eu poder colocar o meu botãozinho. Então, vou fazendo por cima, por baixo, por cima, até chegar ao final. Agora, chegando ao final, vou pegar o meu botão, vou passar no primeiro buraquinho, vou cortar um pouquinho a ponta do fio para ficar mais fácil para colocar. O outro eu vou cortar. Não, acho que esse não precisa cortar. Não, vai precisar sim. Ó, vai ficando assim. Agora, eu vou colocar os bombons aqui dentro. Vou colocar os menores primeiro, devido a esse aqui tem um espaço menor.
ou balinha, bombons. Dá para misturar tudo. Deixa eu dar uma empurradinha. E aqui eu vou fechar. Agora eu vou dar um nó. Vou ajeitar aqui. Poderia ter enchido um pouquinho mais. Agora eu vou dar o lacinho. Aqui está minha cenoura linda, fofa, cheia de bombons. Com certeza quem for presenteado vai amar. Ela ficou com 21 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, mas isso vai depender da atenção do seu ponto. Se você gostou, deixe seu like, aperte o sininho para receber novas notificações, se inscreva no meu canal e me siga lá no Instagram, @GuedirtPatricia. E até a próxima!